Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vim fazer resenha da nova base conta-gotas Air Power da Make Be. Vocês me pediram muito. Comprei pra testar e contar tudo o que eu achei dela pra vocês nesse vídeo. Vai ter comparação com outras bases nacionais e com bases gringas parecidas com essa daqui. Vou falar bastante da base da NYX pra vocês. Se você gosta de vídeo de base, já deixa o seu joinha. Se inscreve aqui no canal também, assim vocês me ajudam muito, gente, muito mesmo. Ativa o sininho pra receber as notificações. O YouTube tá terrível, não notifica, não manda os meus vídeos. Ai, tá difícil, então vamos dar uma força pra lindinha aqui. Aquele velho recado, assiste o vídeo até o finalzinho pra conferir o spoiler do próximo vídeo que eu vou postar aqui no canal. E vamos lá conferir tudinho sobre essa base aqui. E vamos começar a resenha. Tô aqui com a Air Power. Primeira coisa que eu quero focar é na embalagem dessa base. Por ser uma base conta-gotas, é uma embalagem bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, principalmente em marcas nacionais. Ela é toda preta, vem com 25 ml, o que é um pouquinho menos do que a maioria das bases, né? A maioria geralmente tem 30 ml. E aqui já é o aplicador conta-gota. Você puxa assim e aqui você aperta pra base sair. É uma base muito líquida, assim, a consistência dela tá mais assim pra água do que pra um creminho, gente, é bom vocês saberem disso. A textura dessa daqui tá idêntica à textura da Total Control da NYX, que tem sido uma base, ó, que tá fazendo tum-tum no meu coração. Essa minha aqui, inclusive, já está acabando. Comprei numa loja do Boticário e paguei R$ 89,90, esse é o valor da base. Tinha também um pincelzinho, que é assim, o pincel que foi desenvolvido próprio para você aplicar essa base. Não vi necessidade de comprar esse pincel, de gastar um pouco mais, porque eu prefiro aplicar essa base com esponja. Dá pra aplicar com pincel também, eu vou fazer a aplicação hoje pra vocês verem. Mas quem conferiu o vídeo resenha dessa base da NYX, viu que lá eu expliquei bem sobre essa questão de aplicação de base nesse estilo conta-gota. Vou tentar deixar uma foto do pincel, mas ele é um pincel meio kabuki, só que no meio dele ele tem um buraquinho. Eu acho que aquele buraco que tem dentro daquele pincel atrapalha, eu acho que acaba que acumula muito produto lá dentro, então você acaba perdendo muita quantidade quando você vai aplicar no rosto. Na minha opinião, é bem desnecessário, não acho que você precisa ficar preocupado em comprar esse pincel. Uma característica que essa base tem que eu achei bem legal, ela tem fator de proteção 55, então pro dia a dia isso é muito bom. Gama de cores é baixa, são 6 cores só. A cor que eu comprei é a Claro 2, é a segunda tonalidade. Quase todas essas tonalidades, quando eu vi lá na loja, eu apliquei assim, né, no meu braço pra ter uma noção. A maioria tem um subtom amarelado. Eu acho que tinha uma que era um pouquinho mais neutra, assim, não era rosada, ela era mais neutra. Então, infelizmente, muita gente não vai conseguir testar essa base. Eu acho legal você ir numa loja do Boticário pra testar e ver se vai dar certo, né, gente? Porque são poucas cores. A última cor pra pele negra já é para negras assim mais claras, não tem uma cor tão escura e eu acho que não tem uma cor tão clara para aquelas meninas bem branquinhas também. Então, infelizmente, eu acho que nesse quesito deixou a desejar. E vamos para a aplicação dessa base. Eu vou agitar, não sei se vai dar para escutar o barulhinho dela. É bem líquida. Vou dar uma umedecida aqui na minha esponjinha, não deixar ela super molhada. É úmida assim. Com esse estilo de aplicador e essa textura de base, gente, a melhor forma de aplicar ela no seu rosto é assim, direto mesmo. Ó, peguei uma dosagem, né? Vou precisar depositar mais um pouquinho, ó. Como dá pra vocês verem, o subtom dela é amarelado, dessa cor. Meu subtom de pele é amarelado. Já de cara, eu senti que a cobertura dela é uma cobertura média. Assim, a textura dela é leve, mas a cobertura é muito boa. Isso, pra mim, é um ponto muito positivo. É isso que eu gosto numa base. Eu gosto de base que tem uma textura leve, mas que tenha uma cobertura assim, de média pra alta. Eu sempre uso de média cobertura, principalmente no dia a dia. Eu não tô mais na fase daquelas bases muito leves com pouquíssima cobertura. Então, um ponto muito positivo dela é que ela cobre muito bem. Já tá dando pra ver, né? Igualou bem o tom da minha pele. Essa cor funcionou bem pra mim. Logo que eu termino de aplicar, eu sinto que ela fica assim um pouquinho mais clara, mas passa uns 10, 15 minutos, ela dá uma oxidada e aí ela se adapta à minha pele, aí fica bem padrão. Um pouquinho mais na minha olheira. Já puxo pra essa região aqui,
Outra coisa que eu senti nessa base é que ela espalha muito fácil. Então dá pra você construir camadas, eu acho que só uma camada já cobre muito bem, mas dá pra você dar aí uma pesadinha. Eu acho que pro dia a dia não precisa. Dependendo do seu gosto, aí do seu costume com bases, você vai usar de noite também, sem problemas. Só pra vocês verem mais de perto a questão da cobertura, né? Tô com mais olheiras do que o normal, porque eu não tenho dormido tão bem. Tem uma espinha aqui. Eu tô com um vermelhidão aqui. Sinceramente, gente, eu não sei de onde veio esse vermelhidão. Mas essa base cobriu legal, eu gostei bastante. Sem base, com base. E aí você vai perguntar, linda, ela é uma base mate? Ela é uma base iluminadora? O que ela é? Eu diria que ela é uma base demi-mate. É aquela base que fica no meio termo, não é nenhuma base muito iluminadora, né, assim, muito hidratante, e não chega a ser uma base mate, seca. Ela é muito confortável, gente. Então eu gostei disso porque tem esse equilíbrio. Quem tem a pele de mista oleosa como eu consegue usar essa base, e quem tem a pele de normal a seca também consegue usar, porque ela se funde muito bem na pele. Sempre que eu faço resenha de base, eu aplico assim, metade do rosto só a base, e na outra metade eu aplico o primer facial e depois a base, pra ver como que a base se comporta com o primer facial e sem. Para algumas pessoas isso pode não fazer a diferença, mas para mim faz a diferença porque a maioria das bases na minha pele que é oleosa funcionam melhor com primer antes. O que eu sempre uso nesses testes é o da Revlon, vou usar ele hoje. Ela não marcou os meus poros e isso também pra mim foi um ponto positivo. Eu odeio base que marca os poros. E desse lado eu vou fazer a aplicação com pincel. Hoje eu tô usando o Kabuki da linha Max, da Macrylan. Vai que você não tem esponja, eu prefiro com esponja, mas... Com o pincel Kabuki eu sinto que ela deixa a cobertura um pouquinho mais pesadinha. E aí vai de gosto. Importante, ela seca rápido, então assim, em 1 minutinho ela já secou completamente no rosto. Já tô testando essa base por 3 dias, foram dias que eu apliquei ela super cedo e assim, fiquei até a noitão. Fui pro curso de teatro musical com ela e lá a gente dança, a gente pula, a gente fica a tarde inteira fazendo coisa. A base aguentou muito, eu senti que a durabilidade dela no rosto é muito alta, ela fica o dia inteiro, assim, gente. Claro que ela não fica 100% intacta, vocês vão ver, eu vou fazer o update aí mais pro fim do dia. Pra quem tem a pele oleosa como a minha, você vai precisar selar essa base com pó pra ela durar mais e pra segurar ainda mais a oleosidade na pele. Em pele seca, por exemplo, eu acho que você pode dispensar o uso do pó. Se você for aplicar, aplique em menos quantidade, assim, né, só na zona T, assim, onde geralmente aparece brilho, né. E antes do pó, eu sinto sim necessidade de aplicar corretivo na região das olheiras principalmente, porque pra mim ainda fica faltando cobertura nessa região. Peguei um pedacinho de papel pra gente fazer o teste da transferência. Ela transfere um pouquinho, não é muito, mas transfere. Vocês estão vendo? Sai como se fosse assim um pouquinho do excesso. Vamos ver agora se ela é resistente à água. Como eu falei pra vocês, eu tava aproveitando esses dias de correria. Teve um dia que eu dei curso profissional o dia inteiro, de 7h30 da manhã até 8 horas da noite. Ao decorrer do dia eu suei. Era um dia que tava bem quente e eu senti que ela resistiu bem. A água é diferente do suor, mas tem bases que não resistem nem à água. Elas começam a derreter, porque realmente elas não têm uma aderência boa, não têm uma durabilidade boa. Tô com aquele meu sprayzinho só com água normal mesmo. Vamos lá. Tô aplicando bem, viu? Ai, eu me molhei demais. Chega, deu uma refrescada. E olha, não tá escorrendo, tá? Não tá abrindo no rosto. Nessa hora que eu joguei a água, desceu um pouquinho da base e entrou no meu olho. E meu olho é muito sensível, tá ardendo. Quando eu apliquei aqui, né, nessa região aqui próximo do meu olho, não ardeu, mas agora eu senti que entrou um pouquinho mesmo no meu olho. Eu dei umas lacrimejadas aqui e ela continuou intacta. Quando eu aplico o dedinho, assim, não abre buraco. Não considero ela, assim, uma base à prova d'água, mas eu senti que ela resistiu bem ao teste. Vou terminar de fazer minha maquiagem e já volto pra fazer algumas comparações. Oi, gente! Vim aqui fazer um update 5 horas depois. Aquela hora que eu apliquei a base eram 2 horas da tarde, agora já são 7h05 da noite. Fui resolver várias coisas aí durante o dia. Não fiz retoque, não apliquei pó hoje nessa maquiagem, porque eu queria que vocês vissem bem aí como é que fica o efeito da base depois de muitas horas. Só que eu apliquei um pouquinho de corretivo aqui nessa região bem da olheira mesmo, porque eu tava sentindo que ainda precisava de cobertura, como eu tinha comentado com vocês. Eu acho que a oleosidade fica bem ok,
ok com essa base. Isso, na minha opinião, foi um ponto bem positivo. Assim, gente, tem brilho, claro, mas assim, não tá nada terrível. Pô, eu não apliquei pó, não fiz retox e tá assim. Com relação ao lado sem primer e com primer, não senti tanta diferença. Eu acho que esse lado aqui tá um pouquinho menos oleoso, mas é pouca coisa, pouca diferença. O primer da Revlon, ele disfarça legal os poros, então eu sinto também que os poros desse lado ficaram mais disfarçados do que desse lado. Ela só não ficou 100% na região do queixo, mas isso é bem normal de acontecer. Com a maioria das bases isso acontece no meu queixo. Aqui na região das minhas olheiras, acumulou um pouquinho, assim, acho que juntou a base e o corretivo, deu uma acumuladinha. Nas 3 primeiras horas eu percebi que não tinha acumulado, depois deu uma pequena acumuladinha. Isso aconteceu porque eu não selei com pó essa minha região das olheiras hoje. Nos outros dias que eu fiz minha maquiagem completa usando essa base e o corretivo, não aconteceu isso. É isso, o que temos hoje para esse update. Voltei, vou comparar essa base aqui com duas bases gringas que eu tenho, que também são conta-gotas, que é a base da NYX e a base da Catrice. Essas aqui. Quem tá me acompanhando nesses últimos meses tem percebido o quanto eu tô apaixonada nessa base da NYX. Coloquei ela de novo na minha penteadeira cápsula agora de setembro. Ela já tá acabando. E um dos pontos negativos pra mim é a quantidade dessa base. Ela é muito pequenininha. Olha ela perto da base do Boticário. A da NYX, gente, vem 13 ml. Eu fico muito triste com essa quantidade. Porque, querendo ou não, acaba bem mais rápido do que qualquer outra base, né? A diferença das duas eu acho que é principalmente o acabamento. A NYX tem um acabamento mais mate mesmo, ela é mais sequinha, então já é uma que eu indico mais para peles de mista oleosa. Com relação à cobertura, eu acho que as duas estão super empatadas. Nessa questão da leveza da base também, elas são muito parecidas. São duas bases que eu senti que são bases leves, mas que cobrem muito bem, tem essa média cobertura que dá pra você também, assim, fazer camadas, deixar um pouquinho mais pesada. E aí você vai perguntar, linda, mas qual das duas você prefere? Qual das duas você mais indica? Infelizmente, acaba que a da NYX sai um pouquinho mais cara do que a do Boticário, se você for pensar na quantidade. Mas quando eu penso qual das duas mais me agrada, qual das duas mais funciona mesmo na minha pele, eu sinto que a da NYX funciona ainda mais. Mas essa do Boticário eu sinto que não tá muito atrás. Outra coisa, a gama de cores dessa base aqui é muito grande. Eu acho que ela tem, sei lá, 25 cores. A do Boticário eu acho que ela tá mais parecida mesmo com a HD da Catrice. Só que essa da Catrice, ela já tem uma textura mais cremosa. Ela não é tão líquida como essa e como a da NYX. É uma base mais pesadinha, assim, você sente que ela é uma base, assim, de média a alta cobertura. A Catrice é uma marca alemã, eu comprei quando a gente viajou esse ano e foi super baratinha, eu acho que eu paguei 4 euros, mais ou menos isso. Sendo bem sincera, entre Catrice e Make B, eu prefiro a da Make B. Eu acho que a da Make B é bem mais confortável. Se for pensar em escolher uma das duas pra usar aí no meu dia a dia, eu prefiro com certeza essa daqui. Comparando o Boticário com outras bases nacionais que não são conta-gotas, tem a base HD da Vult que eu adoro, só que ela acabou e eu deixei ela no meu potinho de acabados que ficou lá em casa. Eu ainda não trouxe aqui pro estúdio esse potinho de acabados. Eu ainda tenho que trazer e colocar esse potinho em algum lugar. Aquela base HD da Vult tem algumas características parecidas com essa daqui. Ela é uma base que não é muito pesada, é uma base assim de média cobertura, é uma base que dura muito tempo no rosto, só que a textura daquela base da Vult é bem diferente, é uma base bem mais cremosinha, não é muito líquida. Estão parecidas no acabamento, é esse acabamento demi-matte, não é nem super seco, nem luminoso demais. E a da Vult é bem mais baratinha, mas eu acho que a durabilidade dessa daqui ainda é um pouquinho maior do que a Vult. Outras duas bases que eu gosto de marca nacional, assim, que tem sido recentes aqui no canal, é a base líquida da Candice e a base mate Pausa para Feminices. Eu acho que elas duas aqui não tem nada a ver com essa base aqui, Make B. São bases bem mais pesadas. Dependendo aí do seu gosto, são bases que você não consegue usar, assim, no seu dia a dia, sabe? De trabalho, de saídas. Enfim, lembrei de uma base gringa agora, bem cara. Vou pegar pra mostrar pra vocês. Eu acho que ela parece com essa aqui da Make B. É a base Naked Skin da Urban Decay. Eu acho que na Sephora Brasil ela é uns R$240. É uma base bem cara. É uma base que é bem líquida. Ela cobre bem, mas assim, tem exatamente o acabamento demi-matte. É uma base que tem uma textura muito leve. Ela é muito confortável no rosto. Consegui perceber características aí próximas
a do Boticário. Última base nacional, gente, é a Skin Perfection da Eudora. É uma base que não é tão parecida com a do Boticário, é uma base bem mais cremosinha, mais densa mesmo, dependendo aí do seu gosto, talvez você ache que ela é pesada demais. Pra mim ela é bem ok, ela tem uma cobertura assim média, já fiz resenha completinha dela aqui no canal, depois confiram aí. Não é aquela base que pesa muito, não é aquela base mate, também tá aí nesse meio termo. A do Boticário é mais cara, mas eu prefiro o efeito dessa daqui na minha pele do que essa. Eu gostei dessa base aqui, mas essa daqui ganhou um pouquinho mais meu coração. De comparações, foi isso. Pontos negativos dessa base aqui, gente, o preço é R$90, é bem caro. Eu tava dando uma conferida no site da Try It Importados e o preço que eles vendem a base da NYX é R$105, mas tá numa promoção aí por 90, algo assim, então acaba saindo pelo mesmo preço do Boticário. Eu acho que o Boticário, pra ganhar mais ainda assim, pra chamar mais a atenção do público, podia ter diminuído aí esse preço, né, para mais pessoas conseguirem comprar, assim. É aquela base que você tem que pensar mais se você quer investir ou não o seu dinheiro. Testem nas lojas, gente, para vocês não gastarem dinheiro à toa. Outro ponto negativo é a gama de cores muito baixa. Boticário, vamos fazer mais tonalidades, gente, vamos comentar lá no Insta deles. Se fossem 10 tonalidades, 4 a mais já ia facilitar mais. Claro que ainda assim não é o ideal, mas mais pessoas iam ter a oportunidade de comprar para testar. Num geral, pensando em todas as características dessa base, eu aprovei, gostei da qualidade, achei que é uma base inovadora, principalmente pensando no mercado nacional. Vou deixar aqui no box de informação todas as tonalidades de base que eu uso em todas essas que eu mostrei e outras marcas também, tanto importadas como nacionais, então confiram. É isso, se gostou do vídeo não esquece do like, se inscreve aqui no canal. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E hoje a gente vai falar sobre bases e corretivos para peles maduras, assim, depois dos 35, assim, 40, 50, 60, abrangendo todas essas idades, produtos legais, tem produtos acessíveis, mais baratinhos, tem alguns um pouco mais caros, mas a Jo tem umas dicas muito legais, assim, porque ela se maquia, né, ela trabalha também com maquiagem.